Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. E como o próprio nome diz, Toda a Verdade, eu não posso deixar de expor aqui alguma parte da história da Congregação Cristã em Portugal, visto que no próximo ano de 2025 vai fazer 100 anos da sua existência. Mas antes, eu tenho que falar um pouco dos primitivos desta mesma instituição e o que esta mesma instituição sofreu antes da Revolução dos Cravos, do 25 de abril de 1974, em que, brevemente, no dia 25 de abril de 2024, vai completar 50 anos que foi realizada essa mesma Revolução dos Cravos. Antes vivia-se num regime ditador, em que era proibido beber Coca-Cola, era proibido usar isqueiro, ou então teria que ter uma licença para o fazer, em que até mesmo para andar de bicicleta tinha que ter essa mesma licença. E até mesmo dar um beijo em praça pública era proibido. E até mesmo uma professora casar com alguém que não fosse do mesmo estatuto era proibido. Um regime ditador. E claro está, um regime que a sua vertente religiosa era a Igreja Católica. E surgir uma outra instituição que não fosse a Igreja Católica não era bem vista. Até mesmo as expressões, uma pessoa se expressar livremente não podia. A comunicação social também não podia passar tudo cá para fora. Realmente era um regime ditador, em que só queriam expor o que era agradável aos seus olhos. Muitas pessoas foram perseguidas, mesmo até fora do nível religioso. Quem não concordasse com este regime. Havia a PIDE, em que alguns até morreram, mesmo nessa revolução, creio que foram 4 pessoas que morreram às mãos desta PIDE. E outros eram presos políticos. Se a congregação em 2025 vai completar 100 anos da sua existência, imaginem estar 50 anos a viver numa ditadura, em que tinham que ter todos os cuidados, porque pregavam o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma diferente que a Igreja Católica. Mas estes primitivos, o irmão Domingos de Sá, que veio com esta missão de trazer a congregação cristã para Portugal, foram perseguidos estes homens, estes e outros mais. E acreditem que viveram momentos muito cruéis, muito difíceis. Mas, no entanto, as suas bocas, a sua fé e essa força era de servir a Deus, evangelizar, apregoar aonde quer que fosse, sobre Jesus Cristo. A verdadeira doutrina, sem idolatria, sem convénios, sem nada que viesse a manchar o nome de Jesus Cristo e o próprio Evangelho. Claro está que muitos que já têm 50 anos de congregação cristã em Portugal conhecem a história ou parte da história que envolve esta mesma instituição. E eu sinceramente até lamento que a mesma instituição não tenha os seus arquivos com os testemunhos relatados pelos mais antigos, até mesmo pelo ancião mais velho da Europa e que é de Portugal, o ancião Augusto Pereira da Ariosa.
Ele com certeza tem relatos magníficos da época. E com certeza todos ao recordarem esses momentos se emocionam pelos momentos vividos, pelo que sofreram, pelas afrontas físicas que tiveram que enfrentar. Sim, porque na época, quem viesse transmitir um evangelho de Jesus Cristo através de outra instituição religiosa que não fosse a Igreja Católica, sofria uma perseguição atroz por parte até dos padres e até dos que frequentavam a Igreja Católica. Me recordo de algumas histórias contadas, como por exemplo, em que o irmão, o ancião José Batista do Nascimento, em que ele se dirigia às aldeias para apregoar o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, porque aqui em Portugal, com certeza muitos desconhecem que se apregoava o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelizava-se, dava-se a conhecer a história de Jesus Cristo. Não se apregoava as promessas materiais, não. As profecias materiais, não. Era tudo doutrina de Jesus Cristo. Os tempos de agora são totalmente diferentes. E quem viveu aqueles tempos não se identifica com o que está a acontecer nos dias de hoje. Mas voltando aos tempos antigos, quero-vos aqui dizer que havia também homens, e um deles era o ancião António Sousa Santos, em que ia de bicicleta daqui de Porto até Coimbra para atender a obra de Deus na congregação cristã em Portugal. E olhem que do Porto até Coimbra eram cerca de 250 quilómetros. E não havia as estradas nem os caminhos que há agora para se viajar de bicicleta. Eram caminhos tortuosos, mas no entanto iam com toda a satisfação a servir a Deus. Por isso é que eu digo que havia homens que a serviam a Deus. E até o ano de 1974 a congregação vivia com receio de que lhes pudesse acontecer. E viviam como os antigos, refugiados nas salinhas, sem querer dar muito nas vistas, mas não tinham receio de apregoar o Evangelho. E mesmo nessa altura, quem vinha até Portugal, do Brasil, dos anciãos para Portugal, para dar alguma assistência, continuar a ajudar, visto que o ancião Domingos de Sá, o irmão Domingos de Sá, foi ele que trouxe do Brasil para Portugal esta mesma instituição, a congregação cristã em Portugal. E segundo o que tive conhecimento estes dias pelo irmão Fernando Teixeira, que assim também tem muitos testemunhos da época, ele me contou que quem vinha era o irmão Miguel Spina, com a companhia de um diácono. Era assim que se fazia. E até mesmo com o irmão Vitório Anga, que vinham a Portugal acompanhados de um diácono. Outros tempos, em que realmente a intenção era servir a Deus através da congregação cristã em Portugal, a instituição, conforme muitas outras instituições, com certeza na época, também serviam a Deus, porque o que está no nosso interior é o que conta para fazermos a vontade de Deus e servirmos a Deus. Até que, após esta revolução de 25 de abril de 1974, abriu-se as portas da liberdade, da democracia. E a partir daí, a congregação desenvolveu muito mais, começou a ter prédios próprios, aliás, foi nesse ano que ficou oficializada tudo conforme a lei assim o dispunha, e era normal legalizar tudo. Foi nesse mesmo ano que tudo foi legalizado na congregação cristã em Portugal.
só após esta revolução. Começou a haver um movimento, uma divulgação, é verdade, uma divulgação da instituição, um crescimento muito grande após esta revolução. Por isso que convém falar desta revolução de 25 de abril de 1974 e que agora vai ser celebrada, em que muitos usufruíram desta revolução, quer da instituição Congregação Cristã em Portugal, quer a nível particular, foi muito benéfico, onde tivemos direito, começámos a ter direito a votar, a escolher quem nos governava. Mas também convém não esquecer que além dos direitos também temos os deveres. E isso não pode ser esquecido. Até que chegou uma certa altura que começou a vir Jorge Cury, o ancião Jorge Cury. E aí ele já não vinha com um diácono, vinha com um ancião. Vejam se podem imaginar quem era. Sim, era o ancião Cláudio Marsola que acompanhava o ancião Jorge Cury. Por isso podemos determinar que diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Mas quero aqui também salientar, isto é uma parte, mas quero aqui dizer-vos uma coisa, que daquilo que eu aprendi na congregação, embora houvessem as ditas regras, havia também estes homens iluminados por Deus, com a guia de Deus, que aconselhavam as irmãs a não darem a entender de que eram umas mulheres que se abandalhavam. É este o termo. Abandalhar, isto é, não tinham cuidado consigo mesmas, terem o cabelo comprido, mas tratado, o cabelo arranjado, penteado. Sim, as irmãs aqui podiam ir ao cabeleireiro, tivessem o cabelo comprido ou menos comprido, não interessava. Quisessem espontar ou cortar ou não, elas deveriam, até eram aconselhadas a irem. E se não tivessem possibilidades de ir a um cabeleireiro, tinha estes irmãos, como o irmão José Batista do Nascimento, que pedia a algumas irmãs que tinham algum jeito, alguma habilidade em fazer penteados, e dizer assim, olha, ensina aquela irmã a fazer um penteado até mesmo para agradar ao marido, mesmo que ele não fosse crente ou fosse crente. Ele próprio, ele e outros mais, aconselhava as irmãs se arranjarem, não precisavam de terem vestes caras nem luxuosas, limpas e arranjadas. Isso era ensinado às irmãs, como era ensinado a todos aqueles que fossem casados, tivessem os seus cônjuges e que eles não fossem crentes, para continuar a fazer as festas de Natal, de São João, tudo. Sabem o que é que ele dizia, o irmão José Batista Nascimento, que todos se recordam, e não só ele. Não é o que entra na boca que prejudica. O que prejudica é o que sai da boca e através deste membro, a língua. Eu aprendi a não buscar as coisas terrenas, os bens materiais. Aprendi que devia pedir a Deus que me ajudasse, que me abençoasse o trabalho das minhas mãos, que me iluminasse, me desse a guia suficiente para eu não envergonhar o Deus que eu amava e que eu amo e que eu sirvo. Éramos ensinados a não pedir riqueza, apenas entregar nas mãos de Deus e nas nossas orações falarmos assim, Senhor, não me dês de mais para que eu não te negue e não me dês de menos para que eu não te envergonhe. E não envergonhe porque quando nós não temos dinheiro podemos cometer às vezes alguma loucura de mexer naquilo que não é nosso. E não dar demais para que não esqueçamos aquele Deus
a que um dia nos propusemos a servi-lo, a amar de todo o coração e de toda a alma, porque muitas das vezes, com as grandezas desta vida, nos esquecemos de Deus, de que foi Ele que abençoou o trabalho das nossas mãos. Era assim que nós éramos ensinados. Nós aprendemos a humildade, a solidariedade, o amor para com o próximo, a sermos sim, sim, não, não, autênticos, a sermos verdadeiros. Foi isto que nós aprendemos. E que na nossa palavra não teria que haver eu juro por Deus, eu juro por aquele, ou eu juro por outro. Não, a nossa palavra era sim, sim, não, não. Era um passaporte para a nossa credibilidade. Nós, aqui em Portugal, caminhávamos numa doutrina sadia, era sadia. Até que determinada altura, com convívios com determinadas pessoas, com certos profetas, com visitas de exterior que vinham para Portugal, começou a ser incutido as profecias, as orações proféticas, mas até lá não existia isso. Vivíamos tempos difíceis a nível material. Mas acreditem, vivíamos momentos muito sadios a nível espiritual, independentemente de que alguma coisa depois começou a descambar, a entortar. A árvore cresceu direitinha, mas a determinada altura começou a entortar, até que começou a ser prioritária as profecias a nível material. Posso-vos dizer que nos meus 47 anos que vivi na congregação, eu sempre procurei ter uma postura e uma apresentação digna. Cortava o meu cabelo, acertava, chegava a andar de calças, porque até mesmo o meu trabalho assim o obrigava. Mas o que mais importava era o que estava dentro do coração. E isso, muitas das vezes, era referenciado até nas exortações que eram feitas nas igrejas. De que adianta ter o cabelo comprido e ter no seu coração muita maldade? De que adianta ter as saias compridas até aos pés e ser uma pessoa devassa? Não devemos olhar para o exterior, mas pedir a Deus que nos dê discernimento para saber o que vai no coração de muitos que se sentam ao nosso lado. Quero-vos aqui, neste momento, dizer que a congregação cristã em Portugal nada tem a ver com os tempos atuais, com os tempos cerca de 20, 30 anos para cá. Tudo foi muito adulterado mesmo. Não me identifico com a postura destes homens, com aquilo que pregavam, mas a verdade tem que ser dita. Aqui se vivia e sentia o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que no Brasil o conceito é totalmente diferente. Se aqui diziam que não deviam ter televisão, posso-vos dizer que até mesmo o irmão José Batista do Nascimento dizia, entre ele e outros também, Irmandade, não vamos ter televisão em casa e os vossos filhos, os nossos filhos vão andar na casa dos vizinhos a causar mau testemunho. Vai o marido querer ver um pouco de televisão e vai para o café, estar em convívio com outras pessoas que não interessam e apanhar vícios? Posso-vos dizer, sinceramente, que em Portugal, até alguns anos atrás,
procurava-se ter entendimento e discernimento para saber estar nesta vida e estar até mesmo na congregação cristã em Portugal. Fazem falta esses homens com essa luz, com esse discernimento, e em que tudo foi extinguido. Tem muitos que conviveram com estes homens primitivos e que eu pergunto: o que é que vós fizesteis a todo o aprendizado que tiveram com esses homens? Eu sei que muitos choram, lamentam de ver conforme está a congregação cristã em Portugal e até mesmo a nível mundial. Eu também lamento, sinceramente. Lamento. E sou solidária para com todos aqueles que sentem saudades dos tempos que viveram, tão sadios, tão puros, tão genuínos, porque foi. São outros tempos, outras vontades, outros interesses, que não aqueles que moveu, que fez nascer esta instituição aqui em Portugal e que eu acredito até a nível mundial. Não nos esqueçamos que foi a partir de Portugal que os imigrantes, irmãos e irmãs, que foram trabalhar para o estrangeiro, que levaram as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E eu já tenho feito referência a isso, até mesmo às vezes em algumas lives que eu faço. Em Portugal se pregava o Evangelho de Jesus Cristo, mais o Evangelho do que propriamente as regras da congregação cristã. Não seria justo da minha parte não expor isto, porque é a realidade, é a verdade. Porque se este é um canal toda a verdade, eu tenho que ser sincera, eu tenho que expor aquilo que eu tenho de conhecimento. E conforme eu já tenho aqui referido, muita coisa foi adulterada e tem sido adulterada. Vieram com umas regras implacáveis, mas cada um é dono de si mesmo. E Deus está para fazer esse trabalho. Conforme eu também posso dizer que me batizei, tinha 17 anos. Ninguém me obrigou. Eu o fiz. E fiz com a convicção de que estava a aceitar o batismo que Jesus Cristo ensinou. Não foi pela congregação cristã que eu me batizei, não. Mas sim pelo Evangelho de Jesus Cristo que nos era pregado. Eu posso vos dizer que já na época havia igrejas, templos, onde não tinham muito povo, nem eram muito visitadas. O Bom Jardim era uma delas, porque era doutrina. E quando havia, em determinado momento da palavra, que saía uma profecia, nós aí dizíamos, não tínhamos dúvidas nenhumas, Deus está a tomar o seu servo pelo Espírito Santo para enviar um recado a alguém. Porque isso era coisa rara, muito, muito rara. E posso vos dizer, em Portugal se pregava o Evangelho de Jesus Cristo. E até por homens muito simples, homens sem instrução, sem conhecimento bíblico, mas que, ao lerem a Bíblia, o que transmitiam, o que faziam chegar até nós, era muito bom mesmo. E esses tempos deixam muitas saudades. A quem viveu, a quem desfrutou, a quem sofreu as agruras para continuar com esta instituição e que agora vê tudo a ir por um caminho do qual nada tem a ver com o início. Nada.
Para mais alguma coisa que queiram ter conhecimento aqui do que era a Congregação Cristã em Portugal, por favor, escrevam nos comentários. A sério, escrevam. E naquilo que eu puder, eu irei responder. Inclusive, eu até já pedi ao irmão Fernando Teixeira para fazer alguns áudios, até para guardar para memória futura do que viveu, do que sofreu, de toda a sua história envolvida na Congregação Cristã em Portugal. Deixo-vos por aqui e quero dizer que o 25 de abril de 1974 foi muito benéfico, até mesmo para a Congregação Cristã em Portugal. Deixo-vos por aqui, Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.